Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está com a gente nesta tarde, acompanhando ao vivo o nosso debate aqui sobre a reforma tributária. Vamos fazer uma pequena atualização, o que está em jogo, o que está na mesa, e trouxemos aqui alguns especialistas para falar sobre isso. Boa tarde e oi, boa noite para você que está aí no futuro, também assistindo a gente. Assista até o final e, se fizer sentido, continua dando aquela curtida pra gente, se inscreve aí no nosso canal para ficar sabendo sempre dos temas que a BIT vem trazendo a cada 15 dias. Bom, hoje com a gente nós trouxemos o Rogério Caiubi, que é conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo. Muito bem-vindo, Rogério. Obrigado por aceitar estar com a gente. Trouxemos também o Edson Condo, que vira e mexe está aí com a gente, vai lá na casa, lá na BIT, ou está aqui com a gente em live. Ele que aí é essa fera na área tributária, já atuou na Secretaria da Fazenda, no Cefaz, então vai contribuir muito aí com a gente. E mediando, Fernando Pimentel, diretamente de Brasília. Fernando, a bola é sua. Obrigado, Lígia, obrigado, Rogério, obrigado, Condo. Obrigado a todos que estão nos assistindo ao vivo e, posteriormente, obrigado àqueles que vão nos acompanhar na gravação. Bom, o tema reforma tributária é um tema candente, é um tema que está mobilizando aqui, não digo exclusivamente, mas em larga medida, essa agenda final de 2023 no Congresso Brasileiro. Hoje eu estou em Brasília, como a Lígia colocou, acabando essa live eu vou para a Câmara, onde a reforma vai voltar a ser discutida. Hoje, na reunião da Comissão de Assuntos Legislativos da CNI, da qual nós fazemos parte, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele colocou que essa semana devem ser definidos os trâmites aí, o processo, já que voltou para a Câmara, e o que será feito na Câmara com relação ao texto que veio do Senado. Qualquer coisa que modifique, volta para o Senado. Conversamos muito sobre eventuais medidas supressivas de partes que não, digamos assim, se coadunam com a visão da indústria nesse processo. O fato é que nós tivemos mais de 30 anos, a nossa nota até agora, conforme uma nota oficial da entidade para a reforma, é 6,5, poderia ser maior se não tivéssemos tantas exceções que vão jogar essa tarifa modal, a tarifa referencial, para algo entre 27,5% a 28%, certamente será a maior do mundo, e essas exceções trouxeram esse rebaixo da nota, porque a potência dessa reforma poderia ser muito maior, apesar de nós termos até agora preservado os princípios da não cumulatividade, não taxar investimentos, destino, etc. Mas temos ainda um largo caminho à frente. Mesmo que seja promulgada esse ano, com as melhores correções que a gente puder implementar na tramitação na Câmara, nós teremos as leis complementares, que vão ser outra batalha, e, óbvio, teremos o período de transição, que é longo, não é um período curto. E a gente sabe que no Brasil, essas transições longas, elas dão muito ensejo a tentativas de mudança no meio do caminho, sobre as mais variadas razões. Fizemos algumas simulações para algumas empresas com a CNI, ainda com esses 28% que nós estamos considerando vantagens, não digo para todos os modelos de negócios, mas para os cálculos que nós fizemos, mas mesmo assim, a potência da reforma em termos de redução de custo, e aí tem o Rogério, que é o líder do Movimento Brasil Competitivo, onde nós atuamos diretamente com eles para tratar da redução do custo Brasil, e um dos 5 itens que mais pesa é a questão da conformidade dos impostos e a própria carga propriamente dita. Mas vamos passar para o Condo, que vai nos dar a visão dele, do escritório Honda, sobre o que aconteceu até agora e o que vai poder acontecer, na visão deles, na tramitação da Câmara, a ponto de, eu acho, confesso que vai haver a promulgação esse ano, a não ser que saia aí um nó inesperado de algum lado, e eu gostaria também, melhor dizendo, que o Condo se manifestasse ou colocasse sobre essa farra de aumento de CMS por vários estados, que tem a ver com a reforma em parte e tem a ver com desonerações que ocorreram
no ano passado na área de energia e combustível, mas o fato é que estão aumentando o ICMS em vários estados e isso joga contra o custo Brasil, joga contra o aumento da capacidade de consumo da sociedade brasileira. Então, obrigado. Conde, é com você. Bom, inicialmente, pelo convite. Boa tarde a todos. Em nome do Fernando, cumprimentar aí o Rogério, a Lígia e todos que estão aqui assistindo a presente live. Bom, falar em reforma tributária, né? O Brasil já vem discutindo essa reforma há muitos anos, né? E todo mundo sabe, né, que uma reforma tributária ela só é possível de se fazer no primeiro ano de governo, quando o governo entra, está forte e tem apoio, né, do Congresso para fazer valer aí as suas questões em relação à reforma tributária. Então nós temos essa reforma, a PEC 45, que estava em discussão no final do governo Bolsonaro, e agora no início do governo Lula ganhou força, né? Passou lá pela CCJ em novembro, no começo de novembro, foi aprovado no Senado, né, no dia 8, com 53 votos, e o texto foi encaminhado ali para a Câmara, né? Eu diria o seguinte, que a reforma que está aí em discussão, né, ela não é a reforma ideal, né, mas é a reforma possível e crível de se passar nas casas, né, no Congresso. Então, se nada acontecer, como bem disse aí o Fernando, essa reforma deve ser aprovada até o final de novembro, início de dezembro, né? Existem aí algumas discussões de como será feito isso, porque se ela for alterada, ela volta para o Senado novamente, mas a gente sabe que quando as casas querem, o governo quer, né, as votações ocorrem de forma rápida, simples, e tudo isso deve passar. Como eu disse, não é a reforma ideal, mas nós temos algumas características que são importantes, né, e que, com certeza, né, contribui aí para essa nota, né, que o setor industrial, o próprio Fernando comentou aí, essa nota que ele atribui aí de 0 a 10, um 6,5. Por quê? Porque, pelo menos o texto como está, ele promete neutralidade, né? Neutralidade tributária. Então, isso é importante, né? Ele também promete uma base ampla, né? Então, nós não teremos aquela eterna discussão, aquela zona cinzenta, que ele discute o que é mercadoria, o que é serviço, né? Isso se dissipa com se passar o texto, né, na forma como ele está aí. Nós temos a questão da cobrança por fora, que torna possível, né, para o consumidor final, aquele que realmente arca com a carga tributária, ele saber o quanto que ele está pagando ali, pelo menos em relação ao tributo, ao CDS e IPS, que são impostos de consumo, né? Existe também a promessa de rápida devolução dos créditos tributários, né, que é uma eterna reclamação do setor produtivo, né? Existe a questão da tributação das importações, né, porque acaba gerando distorções no mercado interno, né? A forma como alguns estados concedem benefícios acaba incentivando, né, a criação de mão de obra no exterior, o que é um absurdo, né? Traz a tributação para o destino, unifica a legislação, o que acaba simplificando bastante, né? Porque hoje nós temos aí um cipoal, né, de legislação tributária só na questão do imposto de consumo. Nós temos aí 26 estados e o Distrito Federal legislando, e mais os 5.000 e poucos municípios. Então, tudo isso fica bastante resumido se a gente tiver uma legislação ou duas, né? Uma para o IBS, uma para o CBS, mas que ambas se conversem entre si. Existe também a promessa de não se tributar as exportações, da gente não ter que exportar tributos, né? O que é um absurdo também, né? Então, tudo isso a gente acredita que são contribuições, né, para a melhoria do nosso ambiente tributário aqui no país, que vai ajudar bastante. Mas, como nem tudo é perfeito, né, nós temos aí
outras questões que vão aí vão fazer um contraponto, né? Então, o que nós temos aí de dificuldades? Bom, primeiro, exceções, né? Talvez o IVA, ele é um bom imposto, já está aprovado, né? Já foi testado, é testado no mundo há muitos anos, mas no Brasil a gente criou aí um IVA dual. Então nós vamos ter 2 IVAs, um para a União, um para o ente nacional e o outro IVA para os entes subnacionais, né, estados, Distrito Federal e municípios. Então isso cria uma dificuldade. Várias alíquotas, né, também cria uma carga tributária. Não existe almoço grátis, né? Toda vez que a gente cria uma exceção, como agora aí criou-se a exceção no Senado para os serviços, então o serviço vai ter aí uma redução na sua base de cálculo. Com essa redução, a gente aumenta a alíquota modal. Isso dificulta bastante, né? Nós temos uma transição também muito longa, então essa transição aí que beira quase os 10 anos, né, em termos para o contribuinte, né, ela é dificultosa. Por quê? Porque o contribuinte vai ter que conviver com os 2 sistemas, né, o sistema atual, vigente, e o novo sistema. Então, o serviço quase que duplica, não vamos dizer que duplica, mas terá aí uma convivência longa, né, com 2 sistemas de impostos, um para o sistema vigente e o outro para o IBS e o CBS. E nós temos também uma outra questão, que essa também é importante, que ela é aquela transição, aquela garantia, né, aquele teste que os entes vão fazer para garantir a sua arrecadação ao nível atual. Então nós vamos ter aí uma promessa de garantia de arrecadação aí por 50 anos. Então o que isso cria? Isso cria o que o Fernando acabou de citar agora, né? Então, o ano passado, no final do ano passado, houve uma corrida de vários estados, principalmente, né, das regiões norte e nordeste. Por quê? Eles queriam aumentar a arrecadação, então eles aumentaram a alíquota modal, que em princípio gira entre 17, 18, 19, então essas alíquotas modal foram para 20, 22, 23, 25, né? Por quê? Porque eles querem garantir um piso mínimo de arrecadação, né? E agora, recentemente, os estados do Sul, através do COSUD, né, e o Rio Grande do Sul parece que já saiu na frente, né? Já elevou a alíquota modal deles para 19,5%, e me parece que São Paulo, Minas, Rio e Paraná também estão indo no mesmo caminho. Por quê? Porque todos querem garantir a sua fatia, né, na arrecadação total do ICMS. Então, o que eles fizeram, a conta que fizeram é que, com as mudanças que aconteceram o ano passado, com a Lei Complementar 194, que tratou da tributação dos combustíveis, os estados chegaram à conclusão que eles tiveram uma perda lá de 0,65% a 1% da sua arrecadação total. Então, agora eles querem compensar isso aumentando esses 1,65% na arrecadação agora. Então, a alíquota modal passaria de 18 para 19,65, por exemplo, em São Paulo. Nós temos alguns desses estados citados que a alíquota modal é 17, então teria um aumento de 2,65. Então, tudo isso contribui, né, para quê? Para que todos estão preocupados, né, todos os entes, né, o ente nacional, os entes subnacionais, estão preocupados em garantir um maior nível de arrecadação nesse período. Então, eles não querem, além de garantir, eles querem aumentar, né? Então, aí nós vamos cair naquela velha máxima, né, que reforma tributária, dificilmente ela vem para reduzir a carga tributária. E isso o passado tem demonstrado, né, que em todas as reformas tributárias o que acontece é um aumento da nossa carga tributária. Então, essa é a grande preocupação no momento. Por quê? Porque o governo federal está empenhado em reduzir lá o déficit orçamentário, e nós estamos discutindo uma reforma tributária nesse momento. E, com certeza, vai passar,
Nós vamos ter aí 2024 e 2025 para discutir as leis complementares, que isso vai ser um outro campo de batalha que todos os interessados devem estar atentos. Por quê? Porque a lei complementar é que vai definir exatamente qual vai ser, né, a carga tributária, a dificuldade que os setores vão enfrentar. Uma certeza a gente tem, né, a indústria de transformação, que hoje é altamente tributada, né, no nosso país em termos de impostos de consumo, ela deverá ter aí um alívio, mas nós teremos outros setores que terão aumento de carga tributária, isso não tem jeito, né? Então, essa equalização e essa alíquota final é a grande preocupação, né? A gente tem números, né? Começamos com 25, mas estamos aí, podemos dizer que hoje nós já não estamos em 25, estamos mais para 28, 27, 28, quiçá 30, né? Que será aí uma alíquota muito elevada. Eu acho que as considerações iniciais são essas, Fernando, pelo menos da minha parte, e fico à disposição. Obrigado, Condo. Eu agora vou passar a palavra para o Rogério. Rogério, no âmbito do Movimento Brasil Competitivo, nós trabalhamos muito aquela mandala de 12 itens que compõem o 1,7 trilhão a mais de custos que onera as empresas, o comércio, o serviço no país, quando comparado com a média dos países da OCDE. 17% do PIB de peso morto que nós carregamos. Nós temos lá os principais itens: empregar pessoas, infraestrutura deficiente, custo de financiamento, insegurança jurídica, e temos também um item muito relevante que é impostos, tributos. Honrar tributos. Aqui não se fala nem tanto da carga, fala-se de todo o custeio que as empresas têm que ter para estarem na conformidade daquilo que determina o fisco. E o Dr. Jorge Gerdau, um dos líderes, ele sempre comenta a quantidade de pessoas que ele tem no Brasil para tratar das questões tributárias, contábeis e etc., vis-à-vis o que ele tem, por exemplo, no Chile, para não ir muito longe, e nem se fala nos Estados Unidos. Bom, diante do que saiu do Senado para a Câmara, quais são as avaliações do Movimento Brasil Competitivo quanto a esta proposta, ora conhecida, para o aumento da nossa competitividade sistêmica? A palavra é sua. Obrigado. Fernando, super boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar dessa live. Dr. Edson, um prazer aqui estar nessa live aqui com o senhor também, e uma oportunidade aqui de receber essa aula inicial, então, super obrigado. E boa tarde a todos aqui, os ouvintes. Fernando, como você comentou, né, então, junto com a BID, né, junto com a Coalizão Indústria, a gente fez esse trabalho aí no que diz respeito ao Custo Brasil. Apenas para fazer um alinhamento aqui de entendimento, esse Custo Brasil foi um trabalho desenvolvido em conjunto com o governo e junto com representantes da sociedade civil organizada, do setor produtivo, com o apoio de uma consultoria técnica especializada, que teve o desafio aí de, primeiro, unificar o entendimento do que é esse Custo Brasil, né, custo porta para fora das empresas, todos aqueles aspectos que estão para fora das nossas empresas e que drenam nossa competitividade. E além de criar essa linguagem comum, também quantificar qual é o tamanho desse Custo Brasil. Esse foi um estudo que teve o objetivo de fazer um olhar transversal para o setor produtivo, né, então, nos seus diversos setores e nos seus diversos tamanhos de empresas, né? Ele não se circunscreveu a nenhuma tamanho de empresa específica, nenhum setor específico. Além disso, fez uma comparação, né, para cada um destes 12 capítulos nominados aí como os principais aspectos porta para fora que tiram a competitividade das empresas, fez uma comparação destes aspectos com as condições colocadas pela média dos países do OCDE. Não estamos nem falando dos países referência, né? Não estamos nem falando dos benchmarks, mas estamos falando pela média dos países da OCDE. E é com este conceito que a gente chegou nos assustadores, no primeiro estudo que foi feito lá em 2020,
era 1,5 trilhões de reais ao ano, à época 22% do PIB, que o setor produtivo como um todo gastava mais por fazer seus negócios no Brasil do que se fizesse com as condições colocadas pela média dos países da OCDE. Foi feita uma segunda fotografia, ali no ano de 2022, com números de 21, e esse número havia subido para 1,7 bilhões de reais ao ano, né? Se a gente fosse olhar em relação ao PIB, caiu um pouquinho para 19,5% do PIB. Então são números assustadores realmente. Como você bem colocou, Fernando, o primeiro aspecto disso, que representa quase 20%, né, ou 18%, é a questão de contar com capital humano não só toda a questão das obrigações trabalhistas que existem, né, e todas as ações que existem, mas também a baixa qualificação da nossa mão de obra, que isso é um capítulo à parte. Mas o segundo aspecto, representando 15% desse custo, ou seja, 270 ou 310 bilhões de reais, diz respeito a honrar tributos. Dentro de honrar tributos, a questão uma das questões que mais impactam é a questão da complexidade, né? E dessa complexidade tem um indicador que por vezes ele é muito criticado, mas de qualquer forma eu acho que ele é emblemático para mostrar a diferença de complexidade. Existe um estudo do Banco Mundial que fala, né, em média, de pequenas a grandes empresas, dos diversos setores da economia, uma empresa brasileira gasta 1.560 horas para honrar todos os tributos ao longo do ano. E como você bem colocou, Fernando, por vezes a gente nem sabe se conseguiu pagar corretamente todos os tributos, né, que gera depois um passivo. Na média dos países da OCDE, uma empresa gasta 160 horas. E o país de referência são 17 horas ao ano para honrar todos os tributos. Isso é custo Brasil, né? A este aspecto, a reforma tributária, como veio sendo desenhada, com todos os benefícios já colocados pelo Dr. Edson aqui, né, e pela simplificação, pela unificação de legislações, né, federal, estadual e municipal, isso tende a reduzir, isso tende a ser um grande benefício para as empresas, né? Então, essa complexidade de se honrar todos os tributos, pagando no destino também, isso tende a ter um grande impacto na redução de toda essa complexidade. É verdade, contudo, como colocou o Dr. Edson, de que isto será mais simples passado o período de transição. Talvez durante esse período de transição, o nosso custo do Brasil vai aumentar, porque por vezes a gente vai ter que conseguir conviver com dois modelos. Mas isso faz parte do negócio, né? Talvez a gente pudesse propor algum modelo um pouco mais acelerado, mas com todas as limitações, esse foi o prazo possível, mas esse acho que é um ponto de atenção. Outros benefícios que a gente vê com relação à reforma tributária, da forma que está construída, é o fim da acumulatividade também, né? Então, conseguindo utilizar todas as despesas ali relacionadas à produção de determinado insumo ou produto, então isso tende a diminuir essa acumulatividade ao longo da cadeia. E a questão de não taxar investimentos também. Outro ponto positivo que eu gostaria de reforçar, e por vezes nesses embates que a gente tem na Câmara dos Deputados e no Senado, que eu acho que é importante, essa é uma reforma que não é deste governo. Assim como colocado pelo Dr. Edson, isso veio sendo construído ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, né? Nos últimos 2 governos também, por vezes, teve muito próximo a passar ali, né, a Câmara. Então, a gente deveria tirar um pouco dessa polarização, né? E isso aqui é uma reforma importante para o Estado brasileiro. Só lembrando, nós somos o país, Fernando, Dr. Edson e ouvintes, número 175 a adotar o IVA. Significa que outros 174 países já o fizeram. Não precisamos reinventar a roda. Já o fizeram e todos eles têm indicadores e índices de competitividade, na sua grande maioria, melhor do que o Brasil. Então, acho que esses são pontos importantes a serem elencados. Como pontos negativos, como já foi dito aqui, né, a quantidade de exceções, o tempo de transição, a gente precisa de uma muito melhor definição do que são aqueles regimes especiais que terão uma tributação também maior, né, então precisa estar um pouco mais claro quais são os produtos ou quais são os setores que são prejudiciais à saúde humana ou ao meio ambiente, né, isso precisa ficar muito mais claro, senão isso aqui pode trazer um risco enorme de uma insegurança jurídica ali na frente.
Esses são alguns, acho que, pontos negativos, e como colocado aqui também, um pouco do patamar da carga tributária, né? Então, como colocado, a expectativa inicial era de 25, agora já estamos falando em 27,5, 28, e quiçá esse número pode ser maior. A gente gosta muito no Movimento Brasil Competitivo fazer benchmark, né? Então, de novo, se a gente pegar aqui na média dos países da OCDE, esse número está em torno de 19,2% o IVA. Se a gente pegar na média dos países da União Europeia, 21%. Então, se a gente está falando de um patamar de 27,5%, 28% ou 30%, bom, pelo menos agora a gente consegue efetivamente se comparar, né, Fernando e Dr. Edson? Tão distante. De largada, temos 6% aqui a mais de carga tributária no IVA, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é um aspecto bastante preocupante. Agora, eu gosto de mencionar a questão da carga tributária. Eu participei de uma reunião há cerca de 2 meses atrás, e a única certeza que a gente tem que, se nada for feito, qualquer carga tributária que a gente defina agora, daqui a 5 anos, ela vai ser insuficiente. Porque se a gente não tratar ato contínuo de uma reforma administrativa bastante mais enfrentada de forma diametral, bem de frente, daqui a 5 anos, essa carga tributária voltará a ser insuficiente. Então, eu acho assim, prezados, essa é a melhor reforma tributária que a gente conseguiu chegar. Como colocado, a gente tem que tomar um enorme cuidado nos próximos 2 anos para as leis complementares que vierem aí, que vão efetivamente regular, mas a gente não pode e não deve esmorecer. Passada a reforma tributária, a gente precisa colocar no centro das discussões uma reforma administrativa que possa atacar de forma frontal o tamanho, né, e como funciona, o funcionamento do nosso Estado. Acho que a gente deveria ter muito claro o que a gente espera de um Estado brasileiro, né, ou das atividades dentro do Estado brasileiro. E pelo menos para o MBC, acho que seriam 2 grandes objetivos que deveriam ser perseguidos. A melhoria incondicional dos serviços prestados pelo setor público, e segundo, a capacidade de gerar recursos para que tenha um investimento muito mais efetivo. Investimento esse, se não acontecer, nós não sairemos daquele ciclo de crescimento de 1,5% a 2% ao ano. Então, não é a reforma tributária que vai tratar isso, isso é a reforma administrativa, e que a gente precisa tratar disso ato contínuo após a reforma administrativa. Fernando, acho que como provocação inicial, acho que era isso. Muito obrigado, Rogério. Nós hoje falamos também da reforma administrativa, mas o fato, lá na reunião da CAL, e é inexorável, porém nós sabemos que o ímpeto da reforma administrativa é infinitamente menor do que o ímpeto da reforma tributária ou outros ímpetos arrecadatórios. Isso é o que está posto hoje. Então, a reforma administrativa ela vai precisar de aguardar o momento certo, que vai ter que ser ato contínuo. Temos que colocar isso no prelo em 2024, na pista, para poder dar a largada. Então, eu queria voltar ainda ao tema da reforma atual. Lígia, se quando tivermos perguntas da nossa audiência, por favor, você me interrompe. Tá, tem 3 aqui. Mas então, vamos começar por elas, depois eu vou fazendo comentários intercalados. Então, tá bom. Vamos lá. E tá chegando mais. Bom, eu vou começar aqui pela nossa prata da casa, o Haroldo. O Haroldo faz 2 perguntas. Para o Dr. Kondo, ele fala que o senhor destacou a força política de início de mandato, né? E que parece que isso não é um ativo político que nós podemos contar. Então, a reforma, se aprovada, será mais por estar madura do que por força do executivo? Esse é o fator novo? Essa é a pergunta para o Dr. Kondo. Doutor, responde, e aí depois eu vou na sequência e eu falo aí a pergunta para o Rogério. Tem outra. Ok, Haroldo, boa tarde. Obrigado aí pela pergunta. Na verdade, né, é assim, como já foi dito aqui, essa reforma ela vem sendo discutida há muito tempo, né? Então, ela não é desse governo, mas aí, o que acontece? Acontece que os governos, quando entram, se você não faz uma reforma tributária, é muito difícil, do meio do mandato para lá, você tem que fazer no primeiro ano de governo.
Assim como você também não faz uma reforma administrativa, por exemplo, no ano de eleições, né? Então, nós bem sabemos que em 24 teremos aí eleições municipais. Então, tudo isso faz parte do jogo, né? A gente já sabe como funciona. Então, essa reforma tributária, eu acredito que é aquilo que eu disse, né? Ela não é a reforma dos nossos sonhos, mas ela é a reforma possível de ser feita agora. Ela é necessária, porque ela traz ganhos, né? Como já bem pontuou o Rogério, tem ganhos aí incríveis, né? Uma coisa que eu não citei também, ela desonera bens de capital, o que é certo, né? Porque incentiva o investimento, né? Gera emprego, aumenta o PIB. Então, tudo isso é muito importante. Então, essa reforma ela já vem sendo discutida há mais de 30 anos. Nós tivemos a outra PEC, a 110, que já havia passado, né, no Senado, mas aí houve uma questão de protagonismo, e ela foi juntada aí com a 45. Houve uma comissão criada, informal, entre Senado e Câmara para se discutir essa reforma, e ela está bem, eu diria assim, ela está madura para ser aprovada do jeito que está. É lógico que nós temos exceções, temos questões de Zona Franca, que é uma questão que eu diria aí, imitando aí um antigo, é imexível, né? Não tem como mexer na Zona Franca. A Zona Franca ela tem uma previsão constitucional até 2073. Não tem como mexer nela. Então, nós temos que conviver com a Zona Franca. Então, houve aí uma costura política, né, e estava previsto aí a questão do imposto seletivo, depois agora criou-se a opção do CID para ter uma tributação diferenciada para manter uma eventual vantagem competitiva para a Zona Franca. Nós temos outros problemas, temos questões do Simples, mas, no geral, né, eu diria que a reforma já foi bastante discutida. É lógico que tem várias controvérsias, tem vários problemas, mas o que está aí, e eu acredito que, se nada acontecer, ela será aprovada esse ano, e em 2024, 2025, nós vamos ter 2 anos aí intensos para se discutir as leis complementares que vão definir, né, os rumos dessa reforma. Mas ela é necessária, e eu acho que o Brasil precisa dela para poder crescer. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Embora a gente ouça por aí vários tributaristas conhecidos e festejados que são contra, porque eles dizem que existem problemas e problemas num país continental, né, de uma dimensão continental como é o Brasil, sempre vão existir. Né? Eu acho muito difícil, né, a gente vai ter que avançar. Eu acho que o avanço é aprovar essa reforma, a que for possível, né, e tentar simplificar, e ali já temos alguns ganhos. Os outros nós vamos ter que debater nesses 2 anos aí de Congresso, nas leis complementares. Eu acho que é isso. Perfeito. Espero ter respondido a tua dúvida, Haroldo. Perfeito. Para o Rogério, o Movimento Brasil Competitivo faz excelente trabalho de advocacy em relação ao Custo Brasil. Com foco na reforma, há um plano específico em relação ao acompanhamento da regulamentação, como alerta aí o Dr. Kondo? Haroldo, super obrigado pela pergunta. E sim, né, o Movimento Brasil Competitivo ele tem cada vez mais atuado de forma mais forte ali no advocacy. A gente teve a oportunidade, há cerca de 2 anos atrás, a ser convidado para exercer a Secretaria Executiva de uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que nesse momento tem a presidência ali do deputado Arnaldo Jardim. E a gente tem utilizado essa frente parlamentar e posicionado essa frente parlamentar de uma forma bastante forte no sentido de levar aspectos técnicos para dentro do Congresso, para que quando as decisões forem ser tomadas, forem ser votadas, que elas estejam bastante embasadas em questões técnicas. Então, o Movimento Brasil Competitivo, conjuntamente com seus associados, né, e de novo, a BIT é uma
associação que tem nos ajudado enormemente na provocação dessas temáticas. A gente pretende, sim, nos próximos 2 anos, poder levar aspectos técnicos que ajudem na elaboração dessas leis complementares. Esses aspectos a serem definidos em conjunto com os nossos associados, os detalhamentos dela também desenvolvido com especialistas, né, indicados pelos nossos associados, e sim, numa articulação bastante forte junto ao Congresso Federal. Sim, esse é o papel do MBC. Perfeito. Aproveitando que você está aí com a palavra, o Robson Cordeiro pergunta para você o seguinte: diante das exceções, como afirmar que a não cumulatividade será plena pela proposta de reforma tributária eminente de aprovação? Essa é uma excelente pergunta, né? E aí, de novo, a gente pode sempre olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Talvez a gente não consiga chegar numa não cumulatividade plena, mas com certeza ela será melhor do que é hoje. O que a gente tem hoje é muito grande. Então assim, a gente tem a percepção e entendimento de que talvez a pior situação é ficar onde estamos, né? A gente precisa se movimentar, né? A gente precisa indicar qual é o caminho. Caminho esse que ele terá que ser ajustado ao longo do tempo. E aí cabe a nós, né, do setor produtivo como um todo, da sociedade civil organizada, estarmos ali muito próximos, par e passo, com os legisladores e com o governo, para fazer os ajustes necessários ao longo dessa transição. A gente acredita que, de novo, mesmo não sendo perfeita, e isso eu acho que é consenso, né? Esse IVA implementado, IVA dual que está sendo implementado, talvez ele não seja o benchmark. Ele é o IVA dual possível de ser implementado. Melhor do que o modelo que a gente tem hoje, e a gente está muito guardião para que ele continue melhorando e não corra o risco de sofrer ainda mais desgaste do que aquilo que foi desenhado inicialmente. Bacana. Agora, 2 perguntas aqui que eu vou fazer numa só, que tem a ver com o setor têxtil, está sendo direcionada para o Dr. Kondo, e talvez o Fernando possa complementar. Então, o Dietmar e o Jorge de Sobral, eles perguntam o seguinte: a indústria têxtil nacional tem vários incentivos fiscais estaduais. Com a reforma tributária e a eliminação destes incentivos, não haverá incremento de carga para a indústria têxtil? E aí o Jorge complementa se há realmente alguma mudança efetiva para o setor têxtil com o texto aprovado pelo Senado. Bom, inicialmente agradecer a pergunta dos 2 ouvintes, né? Existe, né, uma previsão de manutenção dos benefícios fiscais até 2032, sob condições, né? Existem algumas condicionantes. Com certeza, veja bem, os setores que são beneficiados, né, com incentivos fiscais terão ao longo dos anos perdas, né? Porque os estados, perdas de parte desses benefícios, né? Porque a ideia é que a partir de 2033 não haja exceções. Mas o que a gente tem que levar em conta, né, é que deverá haver aí uma readequação, né, de custos e preços, tá? Isso é condição sine qua non, né, para que essa reforma tributária avance. Nessa readequação, realinhamento de preços, a gente acredita que haverá aí uma compensação, né, de eventuais reduções de benefícios. Mas o que está garantido pelo texto da PEC 45, né, é a manutenção dos benefícios fiscais sob condições até 2032. Então, acreditamos que, em princípio, e para isso existem fundos de compensações que o governo está prometendo, que os estados estão brigando bastante, né, para a equalização de tudo isso. Então, a ideia é que com a reforma haja um realinhamento geral de preços e custos, né, e que isso traga uma normalidade dentro daquilo que existe hoje, a conferir, né? Mas nós acreditamos que tudo leva a crer que isso vai acontecer, né? Pelo menos é isso que a gente tem ouvido. Então, eu não estaria, no momento, preocupado com essa questão, né? Agora, uma certeza já existe, né? Aqueles benefícios ligados, né,
ao comércio em si, ao comércio puro e simples, né? Me parece que a ideia dos governos é, ao longo aí do tempo, ir reduzindo, mas existem compromissos firmados, né? Existem termos de acordo que os estados firmaram e que, em tese, tem que ser cumprido, né? Então, a gente tem que aguardar, mas eu acredito que, hoje, se a gente for discutir isso, né, com os administradores tributários, nem eles têm a resposta, né? Por exemplo, São Paulo, né, a gente sabe que todos os benefícios fiscais que não foram convalidados, aprovados através de convênio, CONFAS, eles têm um termo final de validade que é 31/12/24. Mas é muito difícil acreditar, hoje, que esses benefícios não serão renovados no decorrer do ano que vem, né? Porque a pressão vai ser muito grande e o aumento da carga também seria muito alto, né? Então, eu acredito que os estados já estão se precavendo e tudo isso vai ser, nós teremos aí, em 2024, de bastante debates e discussões no âmbito dos benefícios fiscais estaduais. Eu acho que é isso. Ô, Lígia. Mais dois aqui. Fala, Fernando. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, os incentivos foram convalidados e a validade deles, independentemente da reforma, seria até 2032. Claro que todo mundo espera, como no Brasil, dizia o Milton Friedman, que nada é mais permanente do que um programa provisório de governo, ou um incentivo provisório. Então, principalmente no Brasil, que a gente lança, mas depois não mede, e as coisas vão se acumulando. Se o resultado foi bom ou ruim, ninguém sabe. Bom, óbvio que se a reforma tributária não tivesse vindo, eu sou daqueles que acredito que eles chegassem em 2032 e iriam acabar estendendo por mais um período os incentivos. Por outro lado, nas reuniões nossas na ADIT, é curioso essa questão do incentivo. Todo mundo acha que está ganhando, mas todo mundo acusa o Estado concorrente de estar prejudicando na sua disputa mercadológica. Isso é muito claro, por exemplo, quando se fala São Paulo, Santa Catarina, e por aí afora. Então, todo mundo quer o incentivo, mas não quer que o outro dê o incentivo. Então, hoje no Brasil, do meu ponto de vista, esses incentivos podem até parecer interessantes à luz do negócio individual. E não vou dizer que não seja. Mas olhando para o Brasil, tem 10 anos que a gente não cresce. Essa reforma ela tem que destravar o crescimento brasileiro. Tá? E ela, por exemplo, ela não vem... De novo, a minha nota disso aqui é 6 do que está aí, tá? Ou seja, eu estou passando de ano de raspão. Aliás, hoje, nos colégios melhores, 6 é nota de reprovação. Ano passado, 5 e pouquinho você já passava. Então, a reforma, infelizmente, eu tenho que concordar, eu não gosto, mas concordo, é muito comum se ouvir no Congresso. É o texto possível, é a reforma possível. E esse possível sempre fica aquém do necessário, do ideal, ou daquilo que nos levaria para um crescimento mais acelerado. Então, hoje a disputa, a guerra entre os estados por incentivo, ela ficou um jogo meio que de soma negativa para o conjunto da obra. Eu posso ganhar, o outro pode ganhar, o outro que não está ganha, mas gera uma distorção muito grande. Então, acho que a reforma tributária, os princípios ainda estão. O grande problema dela, por exemplo, não estava a Zona Franca de Manaus, que tem aí um tempo enorme de existência, vai ter outro tempão, toda a competitividade dela estava em cima do imposto seletivo, agora está em cima da CID. A CID, o senador Eduardo Braga colocou uma trava no valor do ICMS como percentual do PIB, tá? Para evitar o crescimento dos impostos sobre o PIB. Mas a CID não está dentro dessa trava. E a CID foi uma coisa posta agora, do ponto de vista da Zona Franca de Manaus. Então, até a reta final, nós temos que trabalhar muito fortemente. Agora, os incentivos estaduais, o que nós estamos discutindo, que aí vai ter um impacto muito grande, é o que tem aí, o governo ainda não sabe como vai tratar, que não conversa com a reforma tributária, conversa com a arrecadação,
são as subvenções para investimento e custeio. Depois o Conde pode falar um pouco sobre isso. Porque a Receita alega que a base de cálculo do imposto de renda foi extremamente erodida e esse ano, por exemplo, eles acham que eles perderiam como base de cálculo 200 bilhões de reais. E que se isso estivesse sendo taxado, no mínimo, eles recuperariam uns 35 bilhões de reais. Então, isso é para agora, isso não tem, que é para o ano que vem. Então, é custeio e investimento. Então, é insegurança jurídica que é muito grande. Você acha que está levando, no meio do caminho você recebe uma bola nas costas, aquilo que era vantagem ficou desvantajoso. Então, as expectativas, estamos agora discutindo a desoneração da folha, que é uma outra questão que não está sendo tratada no âmbito da reforma de consumo. Mas o fato é que o governo anuncia veto pedido pela Fazenda. E hoje, falando com a repórter, falei, é estranho, pedem o veto de algo que traz competitividade e, ao mesmo tempo, não taxam as plataformas internacionais nas encomendas até $50. Quer dizer, para jogar o ônus para o produtor local, o comerciante local. Então, a verdade é que essa reforma é para o Brasil. E a indústria está sendo acusada ou atacada por outros setores, dizendo que essa reforma é para a indústria, que vai prejudicar o agro, vai prejudicar serviços e comércio. Segue em frente com as perguntas, por favor. Você parcialmente já respondeu ao Moisés aqui, quando o Dr. Conde falou de realinhamento de preços, ele tocou neste assunto do veto da desoneração, porque isso realmente vai afetar muito, né? Caso seja vetado, enfim. E ele estava questionando o que a gente vai esperar para o ano que vem, né? Acho que você mais parcialmente falou. Para este veto, se ele vier, e eu acho que ele vem, tá? Nós vamos ter que trabalhar fortemente para derrubá-lo no Congresso. Como o projeto foi aprovado em larga maioria, nós temos elementos e força para derrubar. Agora, na indústria têxtil e confecção, o último número oficial que nós temos, a Haroldo está aqui participando, em torno de 1.200 empresas fazem a opção de pagar a contribuição patronal à Previdência pelo faturamento. Não é a grande maioria. Tem empresas que pagam uma parte do seu negócio pelo faturamento, outra parte pela folha. E a estimativa dentro dos chamados 9 bi de reais de renúncia da Receita que nós questionamos, do nosso setor, gravita em torno de uns 270 milhões de reais, segundo a Receita, que ela estaria abrindo mão. Porém, eles nunca contabilizam que a importação dos produtos do setor paga 0,5% de COFINS, não restituível para compensar eventuais perdas arrecadatórias. E essa conta eles nunca fazem, dizendo que esse dinheiro não vai direto para a Previdência, vai para o Tesouro e aí nunca chega na Previdência. Então, nós estamos trabalhando, mandamos ofício para o presidente Lula, junto com outras 16 entidades, e vamos lutar até o final para que isso seja estendido até 2027, enquanto não vê uma solução ampla para a economia, conforme prometido dentro das fases da reforma na área de tributos, imposto de renda, produtos de consumo, imposto de renda, folha, e o IPI agora já foi empacotado no IVA dual. Beleza. A Adriana Stringaia pergunta aqui para o Dr. Conde. O senhor não acha que esta reforma tem vício de constitucionalidade, já que tira poder dos entes federados e concentra nas mãos do governo, sujeito à deliberação por um conselho? Pergunta para o Dr. Conde. Nós vamos ter aí, primeiro, obrigado, né, pela pergunta, né? Nós vamos ter aí muitas discussões jurídicas, né, em cima dessa reforma tributária. Isso nós não temos dúvida, tá? O que a gente pode dizer? Nós estamos discutindo uma PEC onde se discute uma reforma tributária ampla e geral. Os entes, logicamente, estão se sentindo aí prejudicados, né? E com uma certa razão, vamos dizer assim, que eles vão perder a autonomia. Mas a gente alerta, né, que os entes tiveram autonomia para legislar sobre o ICMS desde a década de 60. E
e nós vimos do que terminamos. A guerra fiscal, né, levou o ICMS praticamente, né, levou ao fundo do poço. Por quê? Porque a arrecadação do ICMS caiu muito. Hoje, o que nós vemos hoje? Por que existe uma discussão entre os estados e os municípios? Nós estamos vendo que a base de arrecadação dos municípios, com a nova tecnologia, com os novos serviços que estão surgindo, né, a base de arrecadação dos municípios aumentaram bastante, né, e a base de arrecadação dos estados estão caindo. Então nós estamos numa guerra, né, os estados, eles, quando tiveram autonomia, né, eles foram ao fundo do poço. Essa reforma, ela, de uma certa forma, ela vai tentar equilibrar o jogo, né? Pelo menos essa é a minha visão, e dentro de uma lógica, né, haverá aí uma arrecadação distribuída, assim como hoje funciona aí no Simples. O Simples Nacional é um exemplo de arrecadação em que a receita é dividida na boca do caixa, né? Então, para os entes, né? Hoje nós temos formas de tentar contornar essa suposta perda de autonomia. O que os estados talvez não vão ter é a força de legislar, né, em relação ao tributo. Eu acho que isso é importante, por quê? Porque a legislação ela vai ser definida aí pelo Conselho, né, e tem que ter aí unanimidade ou voto de maioria para se tentar chegar ao consenso. Eu acho que o consenso é a base de tudo dessa reforma. Sem consenso nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que existe essa discussão de perda de autonomia dos entes federados, né, da questão da Federação Brasileira, mas nós temos exemplos, né, por exemplo, Canadá convive com esse problema e tem um IVA e consegue sobreviver. Eu acho que pode haver essa discussão de cláusula pétrea da Constituição, mas eu acho que, no fim, vai ser muito difícil de manter essa argumentação. Eu acredito que essa reforma, essa PEC vai passar na forma como está sendo discutida, e eu, particularmente, não vejo infração à cláusula pétrea. Eu vejo, talvez, um certo controle na autonomia das administrações tributárias poderem conceder benefícios, que vai ter que ter aí uma regra, né, uma regra que é consensual entre os entes. Eu acho que isso é importante, na minha modesta opinião. Ok. Fernando, finalizando aqui, a última pergunta não tem a ver diretamente com esse tema, mas já que o nosso colega está perguntando, o Robson Cordeiro, ele gostaria de saber, Fernando, se você tem alguma posição sobre a MP 1185, que fala sobre aquele crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação. Esse que eu acabei de falar, que o governo está extremamente interessado. Tá? Não tem ainda relatoria indicada, não se sabe se é MP, se será MP ou PL. O governo gostaria de uma MP porque ele já entraria, caso aprovado, em 2024, cobrando ou melhorando a base de cálculo do imposto de renda dele, lá, por conta dessa redução da parte de custeio. Surge a notícia de que o presidente Arthur Lira teria uma inclinação para o deputado Mauro Benevides, do Ceará, para relatar este tema. Ele já foi secretário de Fazenda, ele conhece o assunto. Não vai ser como o governo quer, tá? Nunca será, a não ser que seja assim, vou dobrar o fundo de partidário. Aí não tem dúvida que vai ser uma unanimidade, tá? Mas, no mais, esse é um assunto que é caro a vários estados, e o doutor Kondo colocou, e o Rogério pode também comentar, a questão é que os fundos de desenvolvimento, você tem duas coisas aí, você tem um fundo de desenvolvimento regional
e tem o fundo de compensação também dos ICMS. O fundo estima-se, não sei se esse número está 100% preciso, os incentivos de ICMS vão a mais de 200 bilhões de reais por ano. E o Fundo de Desenvolvimento Regional fala assim, 60 bilhões de reais. Mas vai ser de outra natureza. Vai ser, muito provavelmente, para obras de infraestrutura, capacitação das pessoas. Não vai ser essa... Porque a gente acha que nós estamos ganhando, mas nós não estamos ganhando, que é cobrado de outro lado. Porque a reforma administrativa que foi colocada aqui, logo no princípio, você vê, você tem 5.570 municípios, mais de um terço deles não tem onde viver. Tá? A arrecadação não paga a Câmara, não paga a Prefeitura, etc. Então, eu sou favorável a uma redução do número de municípios. Tá? Pelo contrário, eu quero aumentar município. Então, você está barrando aqui, tem mais de 200 propostas de criação de municípios. Tá? Depois da Constituição de 88, foram mais de 1.200 municípios criados. Então, essa questão da despesa, ninguém gosta de falar, porque é chato, né? É restrição, é pedir para o cara se conter. Então, essa MP 1185, o governo conta com ela, alguma coisa vai andar, não exatamente o que o governo quer. Agora, a discussão sobre custeio e investimentos, ela tem tecnicamente alguma base. Ela tem base, e seria bom se o Rogério e o Condo pudessem comentar sobre isso. Vai lá, Rogério. Pimentel, assim, ó, nós aqui do MBC estamos convencidos, né, de novo, estamos alinhados que essa reforma é a reforma 6,5, e que ato contínuo a gente vai ter que enfrentar uma discussão de reforma administrativa. Essa questão da reforma administrativa é muito mais ampla do que essa que está agora tramitando, né, no Congresso, que trata só uma partezinha, né, que é a questão de políticas de capital humano, políticas, né, acho que tem que ter uma tratativa muito mais ampla, incluindo isso que você colocou, né, Pimentel, a quantidade de municípios, né, a quantidade que a gente tem, mas passa por diversos outros aspectos, né, passa pela absorção sobremaneira de uma transformação digital de todos os serviços de governo, que isso vai permitir redesenhar os processos. Mas o MPC não tem dúvida, o custeio ele tem que ser suficiente, né, para que a gente tenha serviços de qualidade, né, o que a gente não tem hoje, e ele tem que estar limitado a isso. Mas se o Estado não voltar a ter uma capacidade de investimento que bata aí na casa dos 15%, 20% do PIB, dificilmente a gente vai conseguir ter o crescimento sustentável do país ao longo dos próximos anos, né, ao longo de algum período. A gente vem há quanto tempo, Pimentel, aí limitado num crescimento de 1%, 1,5%, e se a gente ainda fizer o crescimento do PIB per capita, né, que é quando compara com o crescimento, é negativo. Então, de novo, se a gente não fizer as reformas necessárias, né, fizemos duas lá atrás importantes, que foi a trabalhista e da Previdência, que daqui a pouco a gente vai ter que ajustar de novo. A questão da reforma tributária e ato contínuo, a reforma administrativa, a gente dificilmente vai conseguir mudar a nossa expectativa do crescimento sustentável do país, né? E, de novo, esse crescimento, só para, eu sei que eu vou falar aqui um chavão, mas não é um crescimento para que o setor produtivo ganhe mais, é um crescimento para que o país cresça, para que a gente dê mais acesso a trabalho digno de qualidade, para que a gente tenha mais acesso a produtos e serviços de qualidade e que, enfim, a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida para se viver no país. Condo, por favor. Tá, então, especificamente com relação à MP, né, das subvenções, o que a gente tem ouvido aí, né, é que a medida provisória não passa do jeito que ela está no Congresso. E que a forma ideal, né, seria a edição de um projeto de lei, né, e que deveria ter, pelo menos, neste projeto de lei, duas condições. Né? Primeiro, que essa limitação, né, que a Receita Federal está fazendo nas subvenções, ela teria que ser revista. Por quê? Porque hoje a Receita está limitando o aproveitamento da subvenção à questão da depreciação, amortização, exaustão, né? Então, seria o investimento que você fez e
considerando o regime de competência e as depreciações que você vai fazer. Então, me parece que dessa forma não passa, porque me parece que o custo do investimento ele não envolve, né, só a questão de bens que sejam passíveis de amortização, depreciação e exaustão. Então, esse é um ponto que deve ser discutido. A outra questão é a Receita Federal ter o poder, né, de analisar todas essas questões previamente e a seu bel, diria a seu bel prazer. Parece que isso o Congresso também não aceita. Agora, um ponto que me parece que não vai ser alterado, e como bem disse o Fernando, é essa questão de custeio e investimento, né? Que toda a subvenção, a priori, estaria vinculado a uma questão de investimento, né? Porque nós bem sabemos que a lei complementar lá 160, lá na lei complementar houve uma equiparação entre o investimento entre a subvenção de custeio e investimento. O Poder Judiciário, numa decisão lá, o STJ, né, numa decisão da ministra Regina Helena Costa, ela acabou validando a tese de que a questão do crédito presumido, né, estaria, em princípio, fora desse alcance de custeio e investimento. Porém, isso já está sendo rediscutido atualmente, né? E, então, me parece que essa questão de custeio e investimento só darão, pelo menos é o que está se sinalizando, né? É que neste projeto de lei, se for o projeto de lei, né, que seguirá no Congresso, haverá essa questão de deixar bem claro de que a subvenção ela só é cabível, né, na questão dos investimentos. Então teria que ter aquela condição, né, para implantação, ampliação ou ampliação de parque fabril. Então tem essa questão que talvez seja posta. Mas me parece que a MP, do jeito que está hoje, provavelmente não passe pelo Congresso. Então o governo vai ter que negociar e a tendência é que saia um projeto de lei, mas não dá para garantir isso também, né? Pelo menos é isso que está se desenhando lá. Não sei se o Fernando tem outra visão disso aí. Eu acho que essa semana vai ser muito importante, que vão ser definidas como é que vai ser tramitada a PEC na Câmara, e esse é o esforço maior. Por outro lado, o governo tem outro esforço, que é o esforço arrecadatório, porque nós não estamos falando... Essa questão dessa PEC, é bom que se diga, ela traz, no primeiro momento, muitas incertezas mesmo. Nós estamos apostando no futuro e partindo do pressuposto que o que está aí não presta. Não é à toa que o Brasil é o país que tem o maior número de litigância na justiça, na área de tributos do planeta. Não é só nessa área, não. Também tem na área trabalhista. Virou um país de litigância que onera profundamente tudo e traz incertezas. Agora, no que diz respeito à arrecadação que o governo está querendo, essa MP é muito importante. Então, ele não vai dar de barato. Vai ter que trabalhar nisso. E hoje, numa matéria de jornal, boa parte dos deputados não sabe o que é essa matéria, mas eles votam contra pelas pressões das bases. Então, ainda vai haver aí essas discussões, mas é um assunto que muda, sem dúvida nenhuma, e várias empresas perderão, sim. Da forma como está, perde-se, sim. Porque todo mundo tem, de alguma maneira, algum tipo de incentivo e subvenção. E daí que nós não podemos ficar só nessa agenda de recuperar, por mais tecnicamente defensável que possa ser, que, ao mesmo tempo, não há contrapartida de serviços ou de condições melhores para investir. E como falou bem aqui o Rogério, um estudo recente da Fiesp, e eu sei que já chegou na hora dos nossos convidados saírem, porque eles têm compromisso a partir das 3, mas um estudo recente da Fiesp mostrou que a indústria, para ficar onde está e recuperar o tempo perdido, tem que investir 456 bilhões de reais por ano de receber transformação nos próximos 7, 10 anos. O nosso quinhão
nisso daí é da ordem de 22 a 25 bilhões de dólares, que é opinião de texto e confecção. Como é que se investe? Uma das condições básicas é você ter segurança de que aquilo que você está fazendo prevalecerá daqui a 5, 10, a não ser que hecatombe, uma guerra, tá? E não que você faça um projeto de um jeito e termine de outro. Igual você sabe quanto é que você contrata uma pessoa, quanto você vai pagar, mas você não sabe quanto vai custar no final por essas idiosincrasias. Então, olhando para esse contexto todo, essa agenda arrecadatória ela é ruim, por mais que tecnicamente ela tenha alguma validade nessa questão do custeio, mas não vai ser do jeito que está. E eu vejo que a reforma tributária já caminhando, ela vai avançar sim, nota 6, 6,5. Vamos ter que trabalhar para ela não sofrer problemas maiores na Câmara. Acho que não vai sofrer, porque senão volta para o Senado. Talvez só caibam aí emendas supressivas. Nós vamos tomar acompanhando de perto, tem que ser muito bem dirigida a supressão para não tumultuar a pauta e não criar aí outros ruídos. E depois nós vamos ter que brigar nas leis complementares. Então, o jogo está claro, já foi andado muito, tem 30 anos, 35 anos que se fala, todo mundo precisa de sair. Então, Rogério, eu sei que você tem que ir embora. Um grande abraço, Condo, muito obrigado, Lígia, a todos que nos acompanharam. Ainda teremos outras lives sobre esse tema, quando tivermos, evidentemente, maiores informações sobre o texto na Câmara dos Deputados. Então, ótima semana e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Boa tarde a todos. Ok, já todo